Momento da Política, com Merval Pereira. E aí, Merval? Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. Nós temos hoje a nossa proposta, hoje é um tema um pouco abstrato, mas alguns exemplos ajudam a esclarecer o caso, né? O tema da sua coluna de hoje, que é essa tendência do judiciário brasileiro e de vários outros, mas a tendência, no caso, nos interessa mais de perto, a tendência do judiciário brasileiro de reinterpretar a lei. Ou seja, de fazer interpretações que são diferentes do que aquilo que diz a lei, né? E você comparou com no caso dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte, embora seja de maioria conservadora, embora haja vários juízes indicados pelo próprio Trump, a Suprema Corte disse que o Trump não podia, aplicou a lei dizendo que aplicar tarifas de importação depende de autorização do Congresso do Congresso, e o presidente não pode fazer isso autonomamente como o Trump estava fazendo. E aqui no Brasil a gente tem exemplos de interpretações estranhas da lei, né? Como, por exemplo, aquele caso do julgamento de um caso aí de estupro de uma menina de 12 anos, e o tribunal o desembargador chegou a dizer que era um caso consensual, normal, etc. E tem os penduricários, né, meu irmão? A lei diz que ninguém pode ganhar mais do que o salário do juiz, e um monte de gente ganha salário maior do que o do juiz, né? E aí inventa os tais penduricários, né? Exatamente. Que estão sendo agora revisados, mas já começa com um problema, né? Porque se você faz uma determinação do Supremo e já existe uma lei dizendo que não pode, e aí você faz uma tentativa de acordo com todos os poderes para acertar o que pode e o que não pode, já está na cara que vai poder mais do que a lei hoje prevê, né? Exato. É evidente que ninguém vai fazer um acordo para cumprir a lei, porque senão não precisa de acordo, é só cumprir a lei. Mas essa ideia de que as leis existem para serem interpretadas é muito perigoso, porque depende de cada juiz, depende de cada cabeça. E no STF está havendo uma outra situação que complica ainda mais. O número imenso de decisões monocráticas, decisões individuais dos ministros, que tomam decisões liminares que entram em vigor imediatamente e, teoricamente, serão apresentadas ao plenário para apreciação. Só que o Instituto dos Advogados do Brasil fez um levantamento e encontrou um número estarrecedor. 85% dos votos monocráticos não são levados ao plenário. Isso é todo ano, existem 90 mil, em média, de decisões monocráticas. E dessas, 85% não vão ao plenário. Quer dizer, o juiz tem um poder maximizado, é um poder completamente absoluto, né? Porque Exato. Não tem ninguém para dizer, não, isso está errado, não pode fazer isso. Além do mais, é muito difícil que haja alguém dizendo, não faça mais isso, porque o espírito corporativo do plenário é muito forte, no sentido de proteção de cada um deles, e não de proteção da Constituição, né? Então, junto tudo isso, fica um cenário muito difícil para a justiça brasileira. Existem mesmo correntes dentro do judiciário que sustentam isso, Merval, que a lei tem que ser interpretada a cada vez pelo juiz, o que
cria um ambiente de uma insegurança jurídica muito grande. E aí, toda vez que você interpreta uma lei do seu ponto de vista pessoal, mesmo sendo um ministro do Supremo, e não existe ninguém para contestar, você vai ganhando poder. Foi o caso do Toffoli. O Toffoli tomou várias atitudes estranhas que não se explicavam dentro da normalidade do processo, e porque assumiu a relatoria e resolveu ele controlar tudo e sem revelar nem para o plenário, quanto mais para a opinião pública. E o ministro Alexandre de Moraes, a mesma coisa, esse inquérito das fake news que ele preside há anos, não tudo é sigiloso, até para os membros do Supremo. Então, aí fica um poder muito, muito grande que não combina com o Estado de Direito. Exatamente. Merval Pereira, obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, Sandra.